Apocalipse, capítulo 3, versos de 7 ao 13. Apocalipse 3, versos 7 a 13. Nós estamos terminando uma série de preleções, de exposições bíblicas sobre as cartas de Jesus dirigida às 7 igrejas da Ásia Menor. Nós falamos de 5, agora nós estamos na penúltima, na igreja de Filadélfia. Então domingo que vem a gente vai falar da última, da igreja de Laodiceia. Então vamos abrir as Bíblias em Apocalipse 3, verso 7 até o 13. Assim está escrito: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negastes o meu santo nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos declaram-se judeus e não são, mas mentem, eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar novamente? Pai, a tua palavra foi lida. Nós estamos aqui, ó Deus, ávidos para ouvir os teus ensinamentos. Fale, ó Deus, aos nossos corações. Me use na instrumentalidade do teu Espírito Santo. Fale, ó Deus, iluminando também os corações e as mentes, ó Deus, para que possam compreender a tua vontade. Ó Deus, estamos na dependência da tua graça e na dependência do teu Espírito Santo. Fale conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Esta igreja, é bem evidente que era uma igreja fraca, mas era uma igreja de poder. Era uma igreja fiel. Era uma igreja que buscava fidelidade a Deus. Quando eu falo de fidelidade entre igreja e Cristo, não tem como a gente não olhar para os nossos casamentos. A fidelidade que o marido tem que ter para com a esposa e a esposa tem que ter para com o marido. E quando nós não entendemos a verdade explícita de Deus para a igreja, para mim e para você, nós não entendemos também essa verdade para os nossos relacionamentos e não entendemos essa verdade também para o nosso casamento. E hoje nós vemos que muitas coisas têm mudado. Lembro de um professor meu no seminário, e ele disse que foi convidado para fazer um casamento numa cidade do interior, e logo de cara ele viu que estava tudo diferente. Logo chegou o pessoal do cerimonial e falou: olha pastor, vai ser assim, nós vamos manter a porta fechada, o senhor vai chegar até a porta, nós vamos abrir as portas, romper os tambores e vamos anunciar a sua entrada. E ele já ficou assim meio que de orelha em pé.
E ele segurando para não desagradar o noivo, a noiva, a família, que era muito amigo. E aí começou o casamento e começou os tambores a bater e de repente abre a porta e com vocês, o pastor fulano de tal. Aí uma salva de palmas e ele entra totalmente constrangido. Totalmente. Se coloca no lugar dele e de repente se desligam as luzes, fecha a porta novamente depois que os padrinhos são anunciados e todo mundo é anunciado. E lá vai os tambores novamente e os trompetes. Com vocês, a hora mais esperada do casamento, a hora mais importante, a entrada da noiva. E abre as portas e começa, e a noiva entra. E ele diz que não deu conta de segurar. Na hora que ele pegou o microfone e falou: olha, a parte mais importante do casamento não é a entrada da noiva. A parte mais importante do casamento é a bênção de Deus sobre o casamento. Porque se Deus não abençoar o casamento de vocês, esse casamento não passa daqui. Se a bênção de Deus não for sobre o casamento de vocês, o casamento de vocês não passa dessa cerimônia. O problema é que muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus em nossas vidas. Nós não compreendemos a expressão maior da vontade de Deus em minha vida ou na sua vida. E quando a gente olha para a igreja de Sardes, nós vemos que a sua principal característica é a fidelidade. Jesus estava olhando para a sua noiva, Jesus estava olhando para a sua igreja e fala: olha, você é fiel. Assim como a principal característica de um casamento tem que ser a fidelidade. É muito mais do que as alianças. É um compromisso de fidelidade. A capacidade de se manterem fiéis ao compromisso que estão atestando diante da igreja e diante de Deus. E a igreja de Filadélfia, nesse sentido, é um exemplo de fidelidade. Era uma igreja pequena, era uma igreja fraca, era uma igreja inexperiente, era uma igreja atribulada, mas era fiel. Era uma igreja totalmente obediente à palavra de Deus e perseverante. Filadélfia era a cidade mais jovem das 7 cidades da Ásia Menor. Ali também estava a igreja mais jovem das 7 igrejas, das 7 cidades da Ásia Menor. A cidade era próspera. A cidade era geograficamente bem localizada. A cidade se encontrava no platô asiático, local de muitas saídas para outras cidades. E juntamente com a igreja de Esmirna, também a única igreja, junto com Esmirna, a não receber críticas da parte do Senhor Jesus Cristo. Foi a última igreja a ser destruída. Se você visitar as igrejas lá na Turquia, se você for nessa região da Turquia onde se encontravam essas cidades, você vai ver uma cidade totalmente destruída e uma pilastra alta no meio de um grande templo, apenas ela em pé e inteira. Mas Filadélfia, essa pequena igreja, essa fraca igreja, ela nos deixou um exemplo para as nossas vidas, um exemplo que pode nos servir de instrução de como deve ser o nosso relacionamento para com Deus. Qual que era o segredo dessa pequena igreja? Qual que era o segredo? E o primeiro ensinamento que
essa igreja de Filadélfia nos traz, em primeiro lugar, é que experimentamos as bênçãos da fidelidade de Deus quando reconhecemos a autoridade de Jesus Cristo. Quando eu e você reconhecemos a autoridade do Senhor Jesus Cristo, nós experimentamos a bênção desta fidelidade de Deus para conosco. No verso 7 e o 8a está assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Todas as cartas começam com a descrição demonstrativa do caráter de Cristo. Se você pegar todas essas cartas, elas são bem uma demonstração desse caráter do Senhor Jesus Cristo. E ele fala: olha, essas coisas escreve, e diz o santo. Ele mostra que no relacionamento dele com a sua igreja há santidade. No relacionamento de Cristo com a igreja há santidade. Há um caráter eminente de santidade, de separação. De pureza, de totalmente dedicado ao Senhor. E agora esse caráter de Deus, ele se comunica comigo e com você. E quando nós reconhecemos esse caráter santo de Deus, esse caráter também comunica e fala para mim e para você que nós devemos ser santos e separados para Deus. Assim como nós devemos ser santos e separados para o nosso cônjuge no nosso casamento. Assim como Jesus e a igreja tem que ser dedicada totalmente a Cristo, e Cristo é dedicado totalmente a Deus e a sua igreja, assim é nosso relacionamento também. Somos separados. Totalmente confiável, totalmente puro e totalmente dedicado. Santidade a Deus significa viver completamente, totalmente separado por Deus e separado para Deus. E muitas vezes nós não entendemos que fomos conclamados, chamados, vocacionados para servir um Deus que é santo, a um Deus que é puro, a um Deus que é perfeito e a um Deus que é verdadeiro. E o que dá força para resistirmos os embates da vida, as dificuldades da vida, é o caráter de Deus, pois Ele é santo, Ele é puro. E por meio da sua santidade resistimos os embates malignos, as tentações, as seduções do diabo e as seduções do mundo. Porque Ele fala para mim, fala para você: olha, sede santo como eu sou santo, sede puro como eu sou puro, seja separado como eu sou separado. Assim como eu me dedico a você, igreja, dedique-se a mim também, completamente, com pureza, com singeleza de coração. Um jovem fundador do Exército da Salvação, chamado Abraham Butt, aos seus 16 anos de idade, ele foi encontrado orando e batendo no peito e falando: Deus, usa cada pedacinho do meu corpo. Eu decidi que cada pedacinho de mim seria entregue totalmente ao Senhor, cada pedacinho da minha vida.
cada pedacinho do meu corpo, eu decidi entregar totalmente ao Senhor. Billy Graham, um dos maiores expoentes na pregação da palavra e avivalista, ele orava e chorava a Deus, orando de madrugada, pedindo ao Senhor para que usasse ele como usou os homens do passado. Senhor, me usa assim como o Senhor usou os homens do passado. E esse também que é santo, ele é verdadeiro e totalmente confiável. Totalmente confiável. Essas coisas diz o que é santo, mas também diz o que é verdadeiro. Jesus olha agora para a igreja de Filadélfia e olha para ela, olha para mim, eu sou quem que você pode realmente confiar. Olha, tem verdade em mim. E muitas vezes relacionamentos não dão certo porque não há verdade. Porque a verdade, ela é deixada para o lado. E onde a mentira impera, onde o engano impera, relacionamentos são quebrados. Onde a mentira e o engano impera, não há fidelidade. E Jesus olha e fala, olha, eis quem fala é aquele que é verdadeiro, aquele que mantém para sempre a fidelidade, como está no Salmo 146, verso 6. E nenhuma de suas promessas será quebrada, porque eu sou santo e sou verdadeiro. Quantas promessas nós não quebramos no decorrer das nossas vidas? Quantas promessas? Quando fazemos a cerimônia de casamento e a gente lê a parte que o noivo promete para a noiva ser fiel, estar com ele na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, a gente vê muitas vezes no decorrer da vida, do casamento, a aliança ser quebrada, as promessas serem quebradas. E Jesus, olha, se você deixar que o meu caráter de santidade, o meu caráter de justiça e de verdade se manifeste através da sua vida, você vai ter força para manter as suas promessas, você vai ter força para manter a sua aliança e os seus compromissos. Mas ele fala também, aquele que tem a chave de Davi, mostrando todo o seu poder, significa a entrada no reino de Deus. Essa chave não pertencia aos judeus, que perseguiam a igreja, que era chamada de sinagoga de Satanás. Eram judeus que estavam no meio da igreja, eram judeus cristãos que estavam no meio da igreja, que viviam no meio do povo de Deus. Mas agora Jesus vira para eles e fala, vocês que estão no meio do meu povo, mas são sinagogas de Satanás. Embora vocês aparentemente demonstram ser piedosos, embora vocês aparentemente demonstram ser pessoas que expressam uma piedade, mas são sinagogas de Satanás, porque deixa o diabo usar a vossa boca. Vocês têm dado a boca de vocês para ser usado pelo diabo. Tem um certo filmezinho que a gente sempre passa para crianças, que mostra a diferença do julgamento de Jesus e a diferença do julgamento do sacerdote Caifás. Só que esses filmes, mesmo sendo de
teor evangélico, falta muito com a verdade. A grande polêmica que nós estamos vivendo nessas 2 semanas é exatamente essa. Quando a gente vê um filme Noé, embora tendo tudo para ser bíblico, tem poucas teorreferências, poucas verdades bíblicas, quase nenhuma. Então nesse filme de criança mostra o quê? O amor de Jesus em julgar. E mostra o quê? Caifás julgando com o quê? Com rispidez, com raiva, com ódio no coração. E a Bíblia fala que o quê? Os sacerdotes eram exemplo de quê? De piedade. Piedade, entre aspas. Por cima era uma lagoa linda e bem parada, de águas mansas, mas por baixo era um turbilhão. As maiores heresias na história da igreja foram colocadas por pessoas que tinham aparência piedosa, o falar manso, uma vida de oração. As maiores heresias são pessoas que tinham essa vida de oração. A gente vê tantas seitas sendo fundadas depois de visões e sonhos. Eu não gosto de falar nome de igreja, mas a gente sabe de igreja que foi a igreja porque o quê? Um anjo veio e falou com ele, numa visão, numa revelação, e falou que ele era o substituto do Messias. E aí ele tinha que fundar uma igreja. O outro teve um sonho de que Deus falou para ele que já estava tudo errado e que agora ele tinha que fundar uma igreja que era assim, 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 assado, e fundou outra. E todas as heresias foram o quê? Colocadas por meio de pessoas piedosas, pessoas aparentemente santas e separadas. E quando Deus fala aqui dos judeus, eram pessoas que viviam no meio da igreja de Filadélfia, que embora com uma aparência de santo, embora pessoas com aparência de piedade, pessoas que eram totalmente respeitadas no meio da comunidade, mas eram pessoas que deixavam ser usadas pelo diabo. Usavam a sua mansidão, usavam a sua vida espiritual piedosa e santa para quebrar o relacionamento perfeito entre Cristo e a igreja. Mas Jesus fala que eu tenho uma chave de Davi, mas Deus está falando também que essa chave, e a gente vê que essa chave, na palavra de Deus, ela é compartilhada com a igreja. A chave é compartilhada com a igreja. Lá em Mateus 16, Jesus compartilha essa chave com a igreja. João Calvino, em seu comentário, diz que essa chave é a comunicação do Evangelho. Toda vez que eu e você comunicamos o Evangelho, nós estamos levando a chave da salvação. Toda vez que nós comunicamos o Evangelho, nós estamos abrindo a porta da salvação. Mas toda vez que nós calamos a nossa boca, ou deixamos a nossa boca ser usada pelo diabo, nós estamos trancando as portas. Mas só Jesus tem poder para abrir essas portas ou para fechar. Quando nós somos fiéis à palavra de Deus, na proclamação do Evangelho da paz, fidelidade à palavra de Deus, Jesus abre as portas. Mas quando nós não somos fiéis na palavra de Deus, as portas não se abrem.
Jesus é aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E ele fala que ele abriu uma porta para a igreja de Filadélfia. Ele deu uma nova oportunidade de que a igreja pregasse o Evangelho. Deus é aquele que abre as portas, mas Deus também é aquele que fecha as portas. E quantas vezes em nossas vidas queremos derrubar as portas que estão fechadas, que Deus fechou? Quantas vezes queremos usar a força para entrar onde Deus não quer que nós venhamos entrar? Deus fecha as portas, aqui não passa. E a gente quer arrombar as portas que estão fechadas. E não queremos entrar pela porta que está aberta. Isso mostra bem claro que Deus dá oportunidade para cada um de nós. Deus tem portas abertas, mas também tem portas fechadas. Basta a gente ser fiel à palavra e ter discernimento para entrar pelas portas que Deus abriu para nós. Para que você venha entrar para as portas que o próprio Deus abriu para a sua vida. As oportunidades em nossa vida são colocadas por Deus, irmãos. As oportunidades na sua vida são colocadas por Deus. As portas abertas na sua vida são colocadas por Deus. E temos de abraçá-las e não perdê-las. Mesmo que nos custe sacrifícios. Porque senão não faremos a vontade de Deus em nossas vidas. Assisti um filme com os adolescentes da Setor Sul, quando eu pastoreava adolescentes, chamado Terra Selvagem. Neste filme conta a história de missionários que foram trabalhar, descobrir tribos indígenas no Equador. E ali eles conseguiram descobrir uma tribo que nunca teve contato com o ser humano. E dentro desses missionários tinha um chamado John Eliot. Ele estudou na América, nos Estados Unidos, com um preletor conhecido nosso, Dr. Russell Shedd. E ali ele tentou contato com a tribo, e quando ele conseguiu pousar o avião e tentou aproximar de contato com a tribo, um índio com medo atirou uma lança de pau, perfurou o coração dele e ele morreu. Mas os missionários persistiram no evangelismo. E esse que atirou a lança entendeu a Cristo, conheceu Jesus, foi para os Estados Unidos, se tornou um missionário na própria tribo. E a esposa, a viúva, acolheu esse assassino do próprio marido na sua própria casa, nos Estados Unidos. E a frase que esse missionário que morreu, que ele deixava, era sempre assim: não é tolo aquele que larga o que não pode segurar para pegar o que não pode perder. Não é tolo aquele que larga o que não pode segurar para pegar o que não pode perder. Quanto tempo nós temos perdido segurando aquilo que nós não podemos, aquilo que nós não damos conta de segurar? E quantas oportunidades nós temos perdido por não pegar aquilo que a gente não pode perder? Portas abertas são tempos de manifestação de Deus na sua vida. Portas abertas é tempo de manifestação da boa vontade de Deus na minha vida e na sua vida. Reconhecer a autoridade de Deus significa entrar pelas portas que Ele abriu e não insistir naquelas portas que estão fechadas, porque fazer isso é ficar
dando em murros, em pontas de faca. Insistir com as portas que Deus fechou é nadar e morrer na praia. E a igreja de Filadélfia entendeu isso. Entendeu muito bem isso. E ela entrou pelas portas que estavam abertas. Embora fraca e pequena, era forte e grande diante de Deus. A segunda lição que este texto nos traz é que quando nós experimentamos a bênção da fidelidade de Deus, quando mantemos fiéis, mesmo nas tribulações. Fidelidade nas tribulações. Olha o verso 8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O seu compromisso e a sua fidelidade se desenvolve mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às doenças, mesmo em meio aos fracassos financeiros, mesmo em meio às calamidades, mesmo em meio às dificuldades financeiras. A sua fidelidade continuou mesmo com toda a dificuldade. E são as dificuldades que nos aproximam de Deus. São as dificuldades que nos faz conhecer o poder de Deus. São as dificuldades que nos levam a superar os desafios. Porque a própria palavra diz que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Nós temos um hino 260 do nosso inário presbiteriano. O missionário que escreveu esse hino, o hino 260, ele escreveu esse hino depois que ele sofreu um acidente e ficou paralítico, e a mulher dele o abandonou. E ele, depois de sofrer acidente paralítico, o abandono da esposa, ele escreveu esse hino: amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, ah, quanta dor não padeceste, minha alma viestes resgatar, e meu amor ganhar. Amor que por amor seguias, a mim que sem amor tu vias, oh, quanto amor por mim sentias, eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tu me perdoas, amor que até mesmo abençoas, um réu de quem tu és e te afeiçoas, vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti, amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Quando eu estou fraco, é que estou forte. Pouca força, micando na mim, no grego. Pequeno poder, mas que se manifestou em grande força. Meus irmãos, por isso, ao contrário de que muitos pensam, Deus anda na contramão daquilo que o mundo quer. Quando Deus olha, fala para ela: tu és pequena, tu és fraca, mas é poderosa. Quando Deus olha para a igreja de Esmirna e fala: tu és pobre, mas tu és rica. Por isso que, ao contrário que muitos pensam, Deus não se impressiona com números. Deus não se impressiona com números. Gideão, quando venceu apenas com 300 homens, é bem claro, Gideão tinha 10.000 homens para vencer. E Deus falou o quê? Não quero esses, vai apenas com estes.
E Gideão venceu um poderoso exército com apenas 300 homens. 300 homens. Tendo à sua disposição 10.000. Deus também não se impressiona com poder político, de forma alguma. O poder de Acabe murchou diante da palavra do profeta de Deus, Eliseu, quando orou a Deus e pediu para reter a chuva. E houve seca durante 3 anos. E o poder de Acabe, o poder político de Acabe se murchou diante do poder de Deus. O poder político teve que calar diante do poder de Deus. Deus também não se impressiona com dinheiro. O dinheiro de Balaque que ofereceu para Balaão não pôde comprar a bênção de Deus, ou a maldição de Balaque sobre o povo de Israel. Deus não se vende. Deus não se vende. Ninguém compra o favor de Deus e por isso Ele não se impressiona com dinheiro. Deus não se impressiona com status. Quando Naamã, o grande general do exército sírio, que estava com lepra, e chegou diante do profeta, e chegaram diante do profeta: olha, o grande general da Síria está aí porque está com lepra. O profeta mandou: olha, vai lá e manda ele banhar 7 vezes no Jordão. Vai lá e manda ele banhar 7 vezes no Jordão. Se ele fizer isso, ele vai ser curado. Porque Deus não se impressiona com o status. Independente de ser o grande general da Síria ou não, Deus não se impressiona com o carismatismo da liderança, com uma pessoa carismática demais. Deus não se impressiona. Os falsos profetas que foram levados para os cativeiros, os profetas que foram levados para o cativeiro babilônico, eram carismáticos no meio do povo. Só restou Jeremias, o único profeta humilde na presença de Deus. Deus também não se impressiona com palavras bonitas e eloquentes. Isso não muda a vida de pessoas. Deus não se impressiona com pompa. O sacrifício de Saul não foi aceito por Deus. Deus não se impressiona com conveniência. Quando a Arca da Aliança estava voltando para Jerusalém, depois que os inimigos roubaram a Arca da Aliança, Uzá fez carro para levar a arca de volta. Quando Deus mandou que a arca fosse carregada nos lombos dos levitas, inventaram um carro, e carregando a arca de Deus, a arca começou a cair, e ele colocou a mão na arca, e ele foi fulminado pelo poder de Deus. Porque Deus não se impressiona com conveniência. Deus não se impressiona com inovações cultuais. No dia que o tabernáculo foi inaugurado, Nadab e Abiú foi morto por Deus por levar culto estranho a Deus, por acender um incensário, por fazer aquilo que não estava prescrito por Deus. O prazer de Deus está em se fazer a vontade de Deus. O prazer de Deus está em cumprir a vontade de Deus e de ser fiel à sua palavra. E como essa fidelidade se manifesta? Primeiro, não negando o nome de Jesus. E segundo, guardando essa palavra no coração. Era uma igreja pequena, era uma igreja sem recursos, era uma igreja sem influência, era uma igreja perseguida, era uma igreja sem experiência ou inexperiente, das 7. Mas era uma igreja que amava e que era fiel. Era uma igreja que amava e que era fiel.
não venhamos negar a palavra de Deus, não venhamos negar a Jesus, que nós não venhamos ser corrompidos pelo meio. Terceira e última lição que esse texto nos traz é que nós experimentamos a bênção da fidelidade quando experimentamos o cuidado de Deus em suas provações. Se encontra no verso 9 e 10, já estou terminando. Deus mesmo a exaltará, Deus mesmo a guardará. Ele diz: eu te amei. Deus é quem diz: eu te amo, eu te sustento. Não há brigas e contendas num relacionamento quando o amor que existe é o amor de Deus. Não há rixas familiares quando há unidade no amor de Deus. Não há divórcio quando o amor é o amor que vem de Deus. Não há intrigas quando o amor que há em mim é o amor que há em Deus. Não há condenação ao próximo, um julgamento premeditado, um prejuízo ao próximo por meio de preconceitos, quando o amor que eu tenho é o amor que vem de Deus. O problema não é passar pelas tribulações, mas como passar. Você pode passar bem e pode passar mal. A escolha é sua. A Cássia, nas 3 vezes que ela teve o câncer, logo da primeira vez ela falou: olha, ter câncer não foi escolha minha. Eu não escolhi ter câncer. E ninguém escolhe ter câncer. Mas eu posso escolher como passar pelo câncer. Eu posso passar bem, feliz e amando a Deus, mas eu posso passar também mal, triste e deprimido. Eu escolhi passar bem. Nós não escolhemos as coisas que passamos na vida. Ninguém escolhe passar por dificuldades, mas podemos passar bem. E é isso que Deus espera de cada um de nós. É isso que Deus espera de você. E experimentamos a bênção da fidelidade quando somos o quê? Fiéis nas tribulações. Há 2 recompensas então para o vencedor nesse texto, apenas 2. Observe o que ele diz: aquele que vencer, farei coluna no santuário de Deus. Das ruínas de Filadélfia, apenas uma coluna do santuário ficou de pé. E Deus fala que garante o quê? A segurança da salvação. O selo de Deus estará sobre mim e estará sobre você. O caráter de Deus, a santidade estará sobre mim e sobre você. Uma nova cidadania estará sobre mim e sobre você. O novo nome de Cristo. E a segunda é: eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se o compromisso for abandonado, a promessa não tem obrigação de ser cumprida. Porque a razão da promessa é a fidelidade. Deus nos chamou para sermos fiéis a Ele, fiéis à Sua palavra, fiéis no amor, fiéis na aliança e no propósito pelo qual Deus nos chamou. E Ele pode perguntar esta noite para mim e para você: você é fiel? Você obedece? Ou Ele pode afirmar: você é fiel e você obedece? Feche seus olhos, gostaria de orar com você. Senhor Deus, a Tua palavra diz, ó Senhor, que naquele dia o Senhor chamará para junto de si aqueles que o Senhor aprovar. E assim, ó Pai, torna-nos pronto para nos receber quando chegarmos no Seu reino. Torna-nos puro,
e aprova com teu sorriso gracioso a oferta de nossas vidas. Torna-nos conscientes de nossas obras, daquilo que te agrada ou que não te agrada, ó Pai. Toma nosso coração em tuas mãos. Nós te oferecemos para que o Senhor tire tudo o que desagrade a ti, tudo que o Senhor desaprova. E abençoa, Pai, abençoa as nossas vidas, abençoa a vida dos teus filhos, abençoa, Deus, a íntima comunhão deles para com o Senhor, para que eles possam experimentar a bênção da fidelidade, mesmo nas dificuldades, mesmo nos dissabores da vida, que eles possam experimentar a bênção da fidelidade, ó Deus, sabendo que o Senhor é autoridade sobre a vida deles, que eles possam experimentar a bênção da fidelidade, sendo fiéis mesmo nas tribulações. Pai, que eles possam experimentar a bênção da fidelidade do Senhor, tendo cuidado do Senhor em suas provações. Ministra, Pai, sobre a vida dos teus filhos e sobre as nossas vidas essa noite. Continue falando, ó Deus, porque o Senhor tem portas abertas para o teu povo, portas que o Senhor abriu e ninguém pode fechar, e portas que o Senhor fechou e que ninguém pode abrir, porque a ti pertence toda a autoridade, toda ação de poder, verdade, justiça e santidade. Ministra sobre as nossas vidas mais do teu amor e da tua bondade, para que venhamos ser fiéis ao Senhor, fiéis em todos, em tudo, fiéis no nosso compromisso. Em nome do Senhor Jesus Cristo aqui.